Você já desligou o computador, mas a sua cabeça continuou ali no trabalho? Já deitou para dormir e mesmo depois de um tempo parece que seu corpo ainda está ali cansado, a sua mente está ali acelerada, pensando nos e-mails, na organização das tarefas que você tem nessa semana, ou só revisando aquele relatório que precisa que você entregue até o final dessa semana, né? Pois é, muita gente acha que isso é só uma fase corrida do trabalho, que isso vai passar. Mas a verdade é que o trabalho mudou para dentro da sua cabeça. E agora ele vive lá quase como um inquilino invisível que não paga aluguel, né? E adivinha, esse inquilino ainda é um inquilino bagunceiro. Ele causa ali uma confusão em tudo que está se passando. Essa situação já existia antes da pandemia, mas ela foi turbinada aí pelo teletrabalho. Antes, pelo menos, a gente tinha o nosso ritual de saída, né? Você pegava ali o carro, ou pegava o ônibus, e aí você chegava em casa, trocava de roupa, encontrava outras pessoas ali pelo caminho, sua família, e tudo bem. Hoje, a distância entre o escritório e o sofá, ela pode ser muito mais curta, né? E muitas vezes, até no sofá, a gente continua ali com a cabeça no trabalho, e com o celular ali de olho nas notificações, para ver se não tem nada do trabalho chegando que seja urgente, né? Bom, meu nome é Bruno, você já deve me conhecer se acompanha aqui o canal, se não, seja bem-vindo, eu sou coach, aproveita para assinar aqui o nosso canal para que você tenha conteúdo exclusivo toda semana e eu ajudo as pessoas aqui a trabalhar a parte da autodisciplina, do foco, de construir melhores hábitos para ter uma vida aí com mais produtividade e mais leveza também. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal, marca aí para receber as notificações sempre que o conteúdo for liberado e esse conteúdo com certeza vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que talvez seja exatamente o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade em direção aos seus objetivos. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, tá? O grande problema atual é que a gente já não tem mais fronteiras entre o que você faz no trabalho e o que você faz na sua vida pessoal, né? É sobre acordar no domingo com aquela pontinha de ansiedade porque você quer ver que a semana vai começar, você já quer fazer aquele planejamento, é sobre ficar alerta 24/7 para problemas, demandas, tarefas, quando o teu corpo está pedindo ali para você desligar e você não consegue, né? Você não tem ali o seu tempo de lazer. Esse não é um panorama, vamos dizer assim, isolado. É um retrato que a gente tem da nossa época. E se você se identificou, é porque talvez você já esteja no meio dessa história, mesmo que você não tenha percebido. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos entender o que acontece com a gente e o que aconteceu efetivamente para que a gente chegasse nesse cenário, né? A pandemia, ela acabou mexendo ali com o nosso relógio emocional, o relógio emocional de todo mundo, né? Trabalhar de casa parecia em algum momento da nossa vida um sonho, sem trânsito, mais tempo para estar com a nossa família, liberdade para ajustar a nossa rotina, nossa, era tudo que a gente queria, né? Só que na prática, o que era essa promessa de liberdade virou aí uma armadilha de disponibilidade infinita, né? Um estudo de Harvard, ele mostra que durante a pandemia, a jornada de trabalho aumentou em média 48 minutos por dia. E quem passou a trabalhar remotamente teve ainda muito mais do que esse tempo, né? Outras pesquisas, como a própria Microsoft, elas mostram que essa cultura de mensagens, reuniões virtuais, fora do horário de expediente, criaram um sentimento ali de eu tô sempre online, né? Você virou escravo do trabalho. Sim, e existem algumas razões principais para que isso tenha acontecido e para explicar isso, né? O ambiente, ele perdeu as fronteiras físicas e mentais. O cérebro, ele adora rituais, ele adora o que é conhecido, né? Para entender como uma fase acabou e a outra começou. E quando o local de trabalho ele é o mesmo local de descanso, isso gera ali uma desconfiança, digamos assim, uma confusão no seu cérebro, que não consegue trocar essa chave de forma natural. O celular, ele virou um novo relógio de ponto. E ele não só marca o horário de trabalho, mas ele também é a ponta de entrada para os seus e-mails, para os grupos de trabalho, para mensagens urgentes e para aquelas reuniões rapidinhas de 5 minutos, que obviamente nunca duram 5 minutos, né? A cultura do estar sempre disponível virou também moeda de troca. Muita gente passou a responder rápido e pensar que isso ali é sinônimo de produtividade, de comprometimento. E com isso, o que era em muitos casos uma exceção, virou um comportamento esperado. Também temos a ansiedade de performance, né? E isso aí cresceu absurdamente, né?
Com menos visibilidade física das pessoas ali, muitas pessoas começaram a compensar isso com a presença digital, achando que isso vai evitar que você seja mal visto ou visto como desmotivado, desengajado e até colocar risco ao seu emprego, né? A gente não quer isso, né? Se eu estiver sempre online, eu vou ser visto como aquele cara motivado, que está sempre disponível, né? Mas por que diabos então o trabalho não sai da minha cabeça? Lembra da amígdala? A gente já falou sobre ela em alguns episódios anteriores, é uma parte pequena do nosso cérebro que tem uma função de detectar as ameaças, é uma parte muito emocional, né? Ela age mais ou menos como um radar, pronta para soar o alarme sempre que algo parece que exige a sua atenção, a sua reação naquele momento, né? É uma notificação inesperada, ou até uma lembrança de uma tarefa que você olha e caramba, isso daqui está pendente já há alguns dias. Isso já é o suficiente para ativar esse mecanismo, né? E quando isso acontece, o corpo inteiro responde. O coração dá aquela acelerada, a respiração fica mais curta, você fica retesado, né? Os seus músculos contraem, e isso são respostas automáticas para que você lide com perigos reais, que obviamente não é esse caso, né? E porque as notificações nunca param, esse radar também nunca desliga. Assim, o nosso organismo ele se mantém em um alerta constante, mesmo em momentos onde a gente deveria estar ali descansando, dormindo, deitado na nossa cama ou no nosso sofá, né? É como se você vivesse em um estado de guerra invisível, sempre pronto para reagir, mesmo sem ter o inimigo ali à vista. Mas mesmo quando o trabalho não sai da minha cabeça, tem horas que eu me sinto bem. E por que diabos isso acontece, né? Pois é, além do radar de ameaça, que traz ali a ansiedade, o estresse, tem um outro elemento muito sutil que reforça esse ciclo, a dopamina. E esse aí, ele está ligado à sensação de recompensa e de motivação, ou seja, é o outro lado da moeda, né? Cada vez que você conclui uma tarefa ou responde a uma mensagem, o seu cérebro ele libera ali uma pequena dose de dopamina, e esse prazer imediato ele é um sinal de missão cumprida, né? O problema é que essa recompensa rápida ela funciona como se fosse um vício, né? A mesma coisa aí quando você está usando o celular, vendo as redes sociais, fazendo aquele scroll-up ali o tempo todo, né? Você resolve uma pendência, sente satisfação e logo em seguida o que você faz? Procura a próxima pendência, né? No home office e na nossa era digital, não falta oportunidade para você alimentar esse circuito aí, né? É um e-mail, é uma mensagem, é um grupo de trabalho, é reunião que surge do nada, tudo isso vai alimentando, você vai se sentindo ali super produtivo, né? Tudo isso mantém o seu cérebro caçando recompensas sem pausa. Com o tempo, ao invés de você buscar o descanso, a sua mente passa a procurar constantemente essas micro-vitórias. E o descanso, que deveria ser alguma coisa natural para você, se torna quase que um inimigo, porque você não entrega enquanto você está descansando. E a sensação passa a ser de que você não está sendo produtivo, né? Quem nunca pensou sobre isso? Eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar sendo mais produtivo. Essa combinação de ameaça constante e busca por essa recompensa pelo prazer do trabalho remoto pode ter um preço ali muito alto, né? O corpo passa a liberar mais cortisol e não tem tempo suficiente ali para que esses níveis de cortisol, de adrenalina, normalizem, e isso afeta o seu sono, a sua energia, a sua memória, a sua capacidade cognitiva, o seu sistema imunológico. É por isso que muitas pessoas acordam cansadas mesmo depois de ter dormido ali 8 horas de sono. O corpo repousou, mas a cabeça, meu amigo, ela tá ali no modo sobrevivência o tempo todo. É como tentar carregar um celular sem você fechar os aplicativos que estão ali em segundo plano, né? A bateria nunca vai atingir ali os 100%, né? E com o tempo, esse estado crônico de alerta, ele acaba também com a sua produtividade, ele acaba enfraquecendo a sua clareza mental, a sua capacidade cognitiva, faz com que você fique mais distraído e daí em diante, meu amigo, ladeira abaixo, né? O descanso deixa de ser reparador e se torna uma pausa superficial, vamos dizer assim, incapaz de devolver qualquer energia que você precise para o dia seguinte. E esse problema, ele não começou, como eu falei, na pandemia, mas obviamente a pandemia serviu ali como um pé no acelerador, né? Passando a quinta marcha para que todo mundo entrasse nesse circuito. O trajeto até o trabalho, que muitas pessoas viam como perda de tempo, ele tinha uma função psicológica, vamos dizer assim, importante. Ele sinalizava o cérebro que havia uma fase que tinha começado, da mesma maneira como a fase terminava no fim do expediente, né? Conversar, ouvir música, até enfrentar o trânsito eram umas formas de descompressão que a gente fazia, né? Ouvir podcast como esse era muito natural, né? Quando o home office se tornou regra, esses rituais eles desapareceram. O clique no botão encerrar reunião
passou a ser o único marco que a gente tem de que o expediente acabou. Isso quando você tem esse clique, né? Só que essa linha, esse limite é muito frágil. Frágil demais para que o nosso cérebro entenda, né? E o resultado, você já sabe, né? Mesmo em casa, a mente continua ali funcionando em estado de prontidão. Aos poucos, esse novo padrão, né, essa cultura, acabou se consolidando na nossa casa e ela deixou de ser aquele refúgio do descanso, né? Para carregar o peso do trabalho, ocupando ali mentalmente cada canto da nossa hora durante o dia todo, né? E se você acha que isso é falta de disciplina, de foco, de força de vontade, olha, você está muito enganado. A verdade é que esse estado permanente não é nenhum sinal de fraqueza, e sim um resultado direto de como o nosso cérebro funciona. Ele foi treinado assim, e sem querer, ele mantém esse motor ali ligado o tempo todo. Mas a boa notícia é que mesmo com o cérebro acelerado como ele fica, a gente pode mudar esse padrão, a gente pode reaprender a desligar. O nosso cérebro, ele é plástico, né? Ele é adaptável, ele responde bem a novos estímulos, a novos rituais, gatilhos, rotinas. O desafio não está em forçar o descanso, mas tentar ensinar novamente a nossa mente, né, o nosso cérebro, quais são os sinais de que agora a jornada acabou, mesmo no mundo digital, né? E é justamente esse reaprendizado que abre caminho para o próximo ponto da nossa conversa. Entender como esse estado de alerta permanente não afeta só você, mas também afeta as suas relações, a sua família e até mesmo a sua saúde mental e física, né? E se você acha que isso só influencia você, você não faz ideia da merda que a falta de fronteira entre a vida pessoal e o trabalho podem causar na sua vida. Você já deve ter vivido aí ou feito parte de algum cenário como esse que eu vou falar aqui. Então imagina aqui a seguinte cena. Você está ali com a sua família, com seus amigos e de repente o celular vibra. Mas claro, você é uma pessoa inteligente, você não vai deixar isso tomar conta da sua reunião ali, seja familiar ou com seus colegas, né? Seu celular não é tão importante. Você vai botar ele longe, virado de cabeça para baixo, porque aí você não vai ver as notificações e isso não vai te preocupar, né? Então, você é um trouxa, você acabou de perceber que mesmo com o celular longe, você não vai se livrar fácil dessa. Mesmo sem responder, a sua cabeça ela começa a pensar no que pode ser, se é algo importante, se é uma mensagem do seu chefe, o que ele vai fazer se você não atender, como é que ele vai reagir, como é que ele vai te julgar se você não atender. E aí? Em seguida, você já percebe que a sua cabeça não está mais presente na conversa, por mais que o seu corpo esteja ali, né? E isso é o que eu chamo aqui de microsequestro da sua atenção, né? Quando uma pequena interrupção mental rouba totalmente a sua presença de forma assim bem sutil e muitas vezes, como eu disse, sem que você perceba. Esse sequestro ele acontece porque o seu cérebro não consegue simplesmente guardar para depois. Se ele está pensando naquele ponto, ele vai ficar pensando e ciclando isso o tempo todo. Ele antecipa cenários, ele elabora ali respostas. Se for isso, eu vou responder assim, inventa histórias, né? Busca memórias relacionadas. Tudo isso ali em frações de segundos, como se a questão fosse realmente urgente. Mas no fundo você sabe que não era, né? Você apenas perdeu aquele momento com quem estava ali do seu lado. Agora multiplica isso, desse processo, né, dezenas de vezes ao dia ou ao longo da semana, e você vai entender o tamanho do problema, o tamanho da merda que é isso, né? Não são apenas minutos dispersos, mas conexões, memórias, experiências que vão deixar de acontecer, porque a atenção ela foi capturada por uma preocupação que poderia naquele momento esperar. E seus filhos também se ferram nesse seu estilo de vida, né? As crianças, elas percebem mais do que a gente imagina. Elas podem até não entender a lógica das reuniões, do trabalho, da importância das entregas que a gente fala. Eu tenho um projeto muito importante, mas eles entendem quando eles não recebem uma atenção de verdade. O olhar desviado para a tela do computador, ou então aquela frase, não, espera só um minuto, ou o atraso, já vou brincar com você, e vai atrasando um dia, outro dia, o tempo todo. Tudo isso constrói uma memória afetiva de ausência e que vai, sim, perdurar ali com eles durante muito tempo. Quando esse padrão acaba se repetindo, os filhos aprendem que disputar espaço com o trabalho é natural, é normal. E isso pode gerar um sentimento de desvalorização ou, por outro lado, pode até reproduzir, né, no futuro esse sentimento, a mesma lógica de colocar o profissional acima do pessoal. Estar com ele sem estar de fato presente é uma oportunidade que você está perdendo, né? Brincadeiras, conversas, histórias do dia a dia são momentos únicos e quando a atenção ela está sempre fragmentada ali, dividida entre eles, ou entre eles, esposa, trabalho, casa e vários outros temas, esses registros eles acabam se formando. O resultado é uma memória que não pode ser preenchida depois. E com isso, a sua saúde mental vai se deteriorando.
Estar sempre alerta alimenta ansiedade, alimenta o estresse crônico de forma silenciosa, a sua preocupação constante, dificulta o seu relaxamento, os seus pensamentos ficam acelerados. Quando a vida se resume a tarefas, o prazer ele se esvai. A depressão ela pode surgir justamente dessa falta de variedade, quando tudo parece que é igual, quando tudo parece que é a mesma rotina. Tudo isso perde o sabor. A mente, quando ela não tem pausa, ela deixa de enxergar sentido no que faz e acaba transformando tudo numa repetição automática de problemas, de tarefas infinitas que nunca vão acabar. E eu só vou te dizer uma coisa, um dia elas vão acabar. Esse dia é quando você morrer, não vai acabar antes. E no extremo aparece o burnout, o esgotamento completo, corpo cansado, mente sem energia, emoção anestesiada ali. E você diz, eu tô bem. Só se for bem perto de um colapso, né? O hábito de normalizar o excesso, pensando que isso é uma blindagem emocional, seja no trabalho, com comprometimento, ou em casa, só tô um pouco cansado. Nada disso, né? Por dentro a gente sabe que isso vem crescendo a cada dia e que fica cada vez mais difícil. Esse eu tô bem esconde insônia, irritabilidade, falta de paciência com quem não tem nada a ver com isso, com quem não tem culpa, né? Esconde aquele olhar perdido junto com a família, mesmo ou com os amigos, mesmo quando você tá ali perto deles, parece que você tá em outro mundo, né? Até quando você sai de férias, para se desconectar totalmente, parece que você não está curtindo as férias. Você fica o tempo todo checando o que está acontecendo, porque podem estar sentindo a sua falta, podem precisar de você. O problema é que quanto mais tempo esse disfarce é usado, mais difícil se torna reconhecer o seu próprio limite. Até que um dia o seu corpo força a pausa, seja de uma forma de crise de ansiedade, de burnout, de colapso emocional. E isso é o que você quer? Isso é o que realmente você está procurando para a sua vida? Quantas vezes você prometeu que não ia olhar o celular depois das 8 e acabou quebrando essa promessa? Isso não acontece porque você é fraco ou você não tem disciplina. A questão não é força de vontade, é o autocontrole que funciona ali como uma bateria. Começa carregada durante o dia, mas ao longo do dia, conforme você vai tomando as decisões, ele vai se esgotando, ele vai se esvaindo. Quando chega a noite, você cede ao que é mais fácil para você. Seja um prazer, seja às vezes, eu vou olhar aqui, não vou discutir, e é isso aí. Por isso, depender só da disciplina não resolve. O caminho é construir um sistema que funcione mesmo quando você estiver cansado. Em vez de confiar que você vai ter energia, que você vai ter autocontrole para resistir, você cria ali barreiras que tornam isso mais difícil de cair na armadilha. É como colocar, por exemplo, o despertador longe da cama. Você vai precisar levantar para poder desligar ele. Não é uma questão de força de vontade. O ambiente vai te empurrar para isso, né? A grande virada é entender que para não levar o trabalho para a cama, isso não exige aquele esforço heróico, né? Exige talvez pequenos ajustes, mas ajustes inteligentes. Eles criam aí limites claros entre o que pertence ao seu expediente de trabalho e o que não pertence, o que faz parte da sua vida pessoal. Então, o primeiro passo para criar limites claros, essa fronteira da sua vida pessoal e profissional, é erguer essa barreira. E não são muros de isolamento, onde você não vai falar mais com ninguém, mas são proteções que vão ajudar a delimitar ali onde o trabalho começa e onde ele termina, né? Se for numa questão de espaço físico, você pode separar um canto exclusivo para você trabalhar, ainda que seja uma mesa pequena ou um canto da sua mesa, ou você trocar o setup quando você for trabalhar, não importa. Quem não tem esse espaço pode usar alguns truques, como eu falei, fechar o notebook, cobrir a mesa com uma toalha diferente quando você terminar, ou mudar a iluminação quando o dia acaba. Se for no digital, as barreiras são ainda mais necessárias. Então o que você pode fazer? Você pode desativar as notificações no seu celular, no computador, se você continuar no computador depois do expediente de trabalho, né? Preferencialmente troque para o seu computador pessoal, saia ou desative as notificações dos grupos fora do horário de expediente, separe aplicativos profissionais em uma pasta específica, seja do celular ou do computador, para evitar que você veja depois do horário de trabalho, use o modo não perturbe, a maioria dos celulares tem isso, né? Configurando ali exceções apenas para contatos que você sabe que realmente são urgentes, e realmente pode acontecer. Se o meu chefe me ligar, eu preciso atender, porque eu já combinei com ele que quando for assim ele pode me ligar. Assim você não depende do seu autocontrole, mas de regras automáticas que vão preservar ali a sua atenção. Essas barreiras, elas não são frescura não, elas são sinais que dizem para o seu cérebro, essa fase começou, agora essa fase terminou. Sem elas, você fica vulnerável ali ao apelo constante das telas, das mensagens,
E com elas você cria uma linha, por mais que seja invisível no caso do digital, que acaba devolvendo a sua paz, o seu descanso, né? Se o seu cérebro não entende sozinho que o expediente terminou, ensina ele. Os rituais de transição, eles cumprem esse papel. Trocar de roupa, quando você for trabalhar e quando você sair do trabalho, tomar um banho, caminhar alguns minutos. Então eu terminei o trabalho, vou caminhar, porque aquilo vai me desligar. Ou preparar uma bebida, se você gosta de tomar alguma bebida depois do trabalho, um chá. Fazer algum gesto que te represente isso. Tem muitas pessoas que vão na academia depois do trabalho, exatamente para fechar esse ciclo. Isso diz, o dia de trabalho terminou, agora começa a outra fase. E a repetição desses rituais é o que torna eles cada vez mais eficazes, né? Quanto mais consistentes, mais o seu cérebro aprende a associar isso ao desligamento. E é mais ou menos como um atleta quando ele está ali escutando a música dele antes de fazer uma corrida ou antes de entrar em campo. O corpo já entende que aquilo é uma virada de chave, é um momento do modo atleta que ele está ativando. Se todo fim de expediente você repetir um pequeno gesto, o seu sistema nervoso ele vai começar a responder e entender isso de forma automática. E também experimente um ritual, né? Escolha um ritual que faça sentido para você. Pode ser ouvir música, pode ser cozinhar, pode ser dar uma volta no quarteirão, às vezes levar o cachorro para passear, ele vai gostar muito dessa opção. O importante não é o que você faz, mas a consistência com o que você faz. E esse código, ele reprograma a sua mente para sair do estado de alerta e entrar no estado de descanso. E um dos erros mais comuns é deixar que o tempo livre seja preenchido pelo acaso. Agora eu saí do trabalho, eu tenho tempo livre. Quando não existe nada planejado, o trabalho acaba invadindo esses espaços de toda maneira, né? A solução é criar ali compromissos fora do expediente e tratá-los com a mesma seriedade que você trata, por exemplo, uma reunião de trabalho. Pode ser um jantar com a sua esposa, com a sua família, pode ser brincar com seus filhos sem celular perto, né, na mesa, longe preferencialmente. Pode ser um hobby, pintura, andar de skate, ir para academia, desde que seja em dias fixos ou até um encontro semanal, por exemplo, com os amigos, né? Quando você coloca esses compromissos na sua agenda, eles deixam de ser se sobrar tempo eu faço, para passar a ser uma prioridade na sua programação. Além de marcar presença na vida pessoal, ele funciona também como uma âncora para puxar você para fora do trabalho, né? Para fora desse ciclo, dessa cultura de estar ali 24/7 disponível. Esses momentos eles também reforçam os seus vínculos afetivos. O simples fato de você estar ali 100% presente em uma conversa, em uma brincadeira, isso cria uma memória de qualidade. E essa memória repetida ao longo do tempo devolve o sentido de descanso e fortalece as relações que sustentam entre você e essa pessoa, né? Ou essas pessoas. Criar barreiras e rituais ajuda muito a sair desse modo de trabalho. Mas, obviamente, a gente sabe que ninguém acerta de primeira, né? E é por isso que você precisa fazer uma revisão, preferencialmente semanal, que é fundamental. Reserva ali no fim da semana alguns minutos para você entender e refletir quantas vezes eu consegui me desligar do horário de trabalho, né? Depois do horário de trabalho. O que me puxou de volta para o trabalho? O que eu posso melhorar na semana que vem? Só esse check-in simples já vai transformar o seu processo em algo forte, em um aprendizado contínuo, né? Em vez de você se culpar pelas falhas que você teve, você vai identificar ali os padrões e você vai se adaptar de forma inteligente. Pensa nisso. Talvez você até perceba ali que você precisa remover algumas notificações, ou mudar o seu local de trabalho, ou criar um ritual que seja mais prazeroso. Às vezes o que você escolheu não é tão bacana assim, né? Cada ajuste ele vai aumentando ali a eficácia desse sistema. Pensa nisso como se fosse uma manutenção da sua rotina. Imagina o seguinte, você não leva seu carro para fazer uma revisão, para evitar que ele tenha problemas futuros? É isso, é a mesma coisa. Você vai estar fazendo uma revisão para evitar que você tenha problemas futuros. E a prática que garante essa consistência dá estabilidade a um novo estilo de vida, né? E se você chegou até aqui, já percebeu, não existe fórmula mágica, existe clareza. As fronteiras entre o trabalho e a vida precisam ser construídas, mantidas e respeitadas diariamente. É isso que permite que a cama volte a ser aquele espaço de descanso e não uma extensão do seu escritório onde você encosta a cabeça e está pensando ali aceleradamente no que você precisa fazer no dia seguinte. Barreiras físicas e digitais, rituais de transição, compromissos sociais, revisão semanal e a valorização do descanso são ferramentas que vão devolver esse equilíbrio a você. São escolhas pequenas, mas de forma consistente. No final, elas vão mudar, vão criar uma rotina, um hábito novo que vai mudar a sua vida. Agora, se você não definir suas fronteiras, pensa o seguinte, alguém vai definir elas por você. E quase sempre esse alguém vai ser o trabalho.
A pergunta que fica aqui é: você quer continuar vivendo no modo expediente eterno ou você vai escolher viver uma vida de verdade? E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha ele com alguém que precisa ouvir hoje tudo isso, com alguém que você sabe que está ali disperso, que não consegue sair do trabalho. E aproveita para assinar o canal e acompanhar os próximos episódios. E deixa aqui no comentário, diz aí qual foi o sonho mais estranho que você teve relacionado ao trabalho. E não vem com a história que você nunca sonhou com o trabalho, porque isso já aconteceu com todo mundo, tá? E se você quiser se aprofundar mais e conhecer o programa Fora de Série, que é um treinamento que eu fiz completo, que fala desde o autoconhecimento, como desenvolver disciplina, foco, autocontrole, ter mais clareza, como eu trouxe aqui, e autenticidade, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Se por acaso as inscrições não estiverem abertas no momento em que você encontrar esse link, vai ter ali uma lista de espera que você vai assinar e você vai ser avisado assim que uma nova turma abrir. Esse foi o tema de hoje, espero que você tenha gostado, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!